Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar as emoções, a ter blindagem emocional e criar a sua vida de coragem, recuperar a sua coragem de agir. Então, se isso te interessa, a gente vai falar hoje sobre procrastinação, como você se libertar da procrastinação, para você parar de adiar os seus sonhos, porque a procrastinação é como um cemitério. Eu gosto sempre de usar essa analogia, é como um cemitério que tem vários sonhos enterrados, vários sonhos começados e não terminados, vários sonhos que ficaram apenas no papel, que ficaram apenas na ideia e que nunca foram executados. É como um cemitério, é como se você andasse num cemitério com várias lápides e cada lápide tivesse lá o teu sonho, o teu objetivo, aquilo que você deixou para trás. E aí eu quero sempre que você se questione. A sua vida não seria diferente se você tivesse terminado aquilo que você se propôs? Então é sobre isso que nós falaremos daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Hoje um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso pessoal agora pela manhã, mas eu não queria deixar de estar aqui com você ao vivo mais uma vez. Diz de onde você está falando para te dar um bom dia especial. Deixa eu dar um bom dia para a Silvana. Oi Silvana, seja muito bem-vinda, que legal você por aqui. A Margarete Morrone também, bom dia. A Di Freitas também por aqui, bom dia. Eloíde Amaro, integrante da comunidade Coragem, bom dia, seja muito bem-vinda para essa conversa sobre o fim da procrastinação. Então, pega o teu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre o fim da procrastinação, entender por que você está procrastinando e como resolver isso. Oi Samantha, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos falar então sobre procrastinação hoje. Como eu falei agora no início, eu gosto de definir a procrastinação como um cemitério de sonhos. E eu quero que você reflita junto comigo, reflita aí dentro da sua história, quantas coisas não seriam hoje diferentes na sua vida se você não tivesse adiado aquilo que você sabe que seria bom para você. Porque procrastinar é adiar. Procrastinar é você deixar para depois. Por exemplo, você pode procrastinar essa live agora, que você pode falar assim, ô gata, que é uma pergunta que muita gente faz, ô gata, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Aí você procrastina de adiar agora. Aí você diz para você mesmo, olha só, você mesma se dá desculpa de, depois eu vou assistir com mais calma. E você não assiste. Procrastinação é esse ato de adiar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bittencourt, Renata, sejam bem-vindas. A gente precisa entender que quanto mais você adia aquilo que você precisa resolver na sua vida, nada vai mudar. Quanto mais você adia, só vai piorar a situação. E talvez hoje você esteja com a vida travada, com a vida bloqueada. Por quê? Porque você está adiando decisões, escreva aqui, decisões que são importantíssimas para você. Decisões que mudariam a sua vida. Decisões que fariam hoje você ser mais feliz, mais saudável, você ser mais próspera, realizada amorosamente, financeiramente, ou seja, a sua vida seria muito melhor. Você alcançaria, construiria o que eu chamo de vida de coragem. Escreve aqui, vida de coragem. Vida de coragem é a vida que é boa para você. A vida com os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas regras. A vida que você imagina que é boa. A sua vida de coragem provavelmente é diferente da minha, que é diferente de outra pessoa e assim por diante. Cada um tem a sua e, mais importante do que isso, cada um tem o direito de construir a sua vida de coragem. Todo mundo tem o direito, sim, de construir a sua vida de coragem. Só que, enquanto você estiver sendo dominada pela procrastinação, você vai continuar com uma vida medíocre, com uma vida média, com uma vida mais ou menos, uma vida de muito sofrimento. E permanecer vivendo dessa maneira não é vida. Isso é sobrevivência. É você sobreviver. É você a cada dia acordar e torcer para que lá no final do dia você consiga dormir para no dia seguinte de novo torcer para que no final do dia você consiga terminar esse dia minimamente bem. Isso não é vida.
E talvez essa seja a sua vida nesse momento, uma vida onde você não tem controle, uma vida onde você não está feliz, uma vida onde você está longe de realizar aquilo que você deseja e aquilo que você merece. Você talvez aí tenha tanto potencial para crescer, para ser uma pessoa que impacta pessoas, que ajuda a tua família, que é um exemplo para os teus filhos. E você está aí presa à procrastinação. Só que aqui eu quero que você não se culpe, não é para você se culpar. Quando eu falo isso para você, é para te dar um chacoalhão, entende? No bom sentido, um chacoalhão aqui para você começar a criar consciência de que você precisa resolver essa parada. Você precisa resolver essa questão. Procrastinação é um sintoma, escreve aqui, sintoma. Isso é procrastinação. Procrastinação não é coisa de gente preguiçosa, porque muita gente acha que é isso. Procrastinação é coisa de gente preguiçosa. Procrastinação é de gente que não quer nada com nada da vida. Não é. Procrastinação é um sintoma que tem uma causa. É um sintoma que acomete muitas pessoas. Só que existe hoje uma paralisia geral em direção aos sonhos das pessoas. As pessoas não conseguem ser felizes. Você talvez aí conheça pessoas que você acha que são felizes, mas elas estão paralisadas. Faz sentido isso para você? Oi, Neide, bom dia. Biete Lima, Pereira também por aqui. O Ayrton, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando de procrastinação aqui. Você talvez esteja aí paralisada, com a vida travada, com uma vida muito sofrida, uma vida sem alegria. E aqui eu quero que você guarde, a alegria é o combustível da vida. É o combustível da vida. Uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. Eu sempre gosto de fazer essa comparação para você entender a importância da alegria. Você, por exemplo, hoje tenha um carro na sua garagem. Só que se esse carro não tiver gasolina, ele não anda. Faz sentido isso para você? Você precisa de combustível para esse carro andar. Agora, se você coloca um combustível adulterado, um combustível de má procedência, que aliás está cheio aí de combustível de má procedência, sabe o que vai acontecer? O teu carro vai falhar. Você vai andar devagar até uma hora que ele vai parar. Alegria é o combustível certo para você criar a sua vida de coragem. E alegria também é a moeda da sua conta emocional. A conta emocional é como uma conta bancária, onde a moeda é o dinheiro, né? Você tem lá na sua conta bancária hoje X dinheiros, X reais. E se essa conta está positiva, você talvez esteja tranquila. Talvez ela esteja um pouquinho positiva. Isso não te dá não dá para você concretizar muitos sonhos. Mas o pior é se ela estiver negativa ou zerada. Faz sentido? Se essa conta estiver negativa ou zerada, você deve estar preocupada, correto? Você deve estar ansiosa para resolver essa questão. E com a conta emocional é a mesma coisa. Quando você vive momentos felizes, quando você se realiza, quando você está verdadeiramente vivendo, você está depositando alegria, demonstrando alegria nessa conta emocional. Agora, quando você todo dia tem que viver à base de remédios, quando todo dia você tem que viver um relacionamento tóxico, toda vez que você precisa se forçar a sorrir, você está tirando a alegria dessa conta emocional. Aí a pergunta que eu te faço é, vamos pegar só o recorte dessa semana? Só o recorte dessa semana? A tua conta emocional, fechando essa semana, ela está positiva ou negativa? Pensa nisso agora. A sua conta emocional desta semana está positiva ou negativa? Se ela estiver negativa, você tem um problema. Ô gata, mas a minha conta emocional já está negativa há muito tempo, então você tem um grande problema. É por isso que você talvez procrastine, porque você está sem energia. Procrastinar é adiar, é você deixar para depois. E para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa agir. Você precisa agir. É a ação que gera a transformação. Anota essa palavra aí.
essa frase. A ação é o que gera transformação. Então, se a conta emocional ela está negativa, você precisa resolver isso para ontem. Faz sentido? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Coloca aqui a tua pergunta. A Eloíde, Gata, a procrastinação é consequência de bloqueio, então é preciso desbloquear para que não tenha mais essa procrastinação? Sim, eu vou entrar exatamente nisso agora, Eloíde. A procrastinação é um sintoma que tem uma causa, A gente já vai falar disso, tá? Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui que eu vi. Deixa eu ver de quem que é. Da Samantha. Procrastinar é sempre se deixar como segunda, terceira opção? Sim, muitas vezes tem tudo a ver. Você se deixar como segunda, terceira opção. E por que isso? Porque existe aí um padrão. Existe aí um padrão que fez você se comportar dessa maneira. Então você usa, olha só, presta muita atenção no que eu vou te falar, Samantha. Você usa como desculpa se colocar em segundo, em terceiro, quarto plano. Por quê? Porque existe uma causa para essa procrastinação, para esse adiamento. Eu vou falar isso agora. Tudo bem? Eloíde, porque mesmo que eu queira, mas se eu não resolver o bloqueio, como é que eu vou fazer o que... Peraí. Porque mesmo que eu queira, mas se eu não resolver o bloqueio, como que eu vou fazer o que eu sei que preciso fazer? Então, mesmo que conscientemente você saiba o que você precisa fazer, se existe esse bloqueio, é um processo automático. E agora é onde eu vou entrar agora, tá bom? Ó, então prestem atenção. A procrastinação é um sintoma que tem uma causa, ok? O que é a causa? A causa é o início de um padrão. Escreve aqui, causa é o início de um padrão que te leva a um sintoma, ok? Então, por exemplo, para você entender a causa, vamos imaginar que lá na minha infância, mamãe brigava comigo, e aí toda vez que mamãe brigava comigo, eu era acolhido pela vovó. A vovó estava perto, me acolhia e me dava doce, dava um bolo de chocolate, me dava um doce para eu ficar menos triste. A causa, olha só, causa, padrão e sintoma. Aí vamos imaginar que hoje eu tenha compulsão por doces, eu coma muitos doces, ok? Então eu como doce pra caramba. E claro, com isso, como consequência, eu tô fora do peso, eu tô com a minha diabetes lá em cima e por aí vai. O sintoma é o que você está vivendo hoje, certo? Então hoje, vou pegar aqui de uma maneira bem simples. Você não consegue emagrecer. O sintoma é você está obesa, ok? Você está com obesidade, esse é o sintoma. O padrão é você come muito doce. Agora, onde está a causa? A causa está no quê? Naquele momento que a tua mente aprendeu que quando você, por exemplo, ficava triste com a bronca da mamãe, você saía daquele momento de dor através do quê? Do bolo de chocolate da vovó. Então a vovó te dava o bolo de chocolate, na melhor das intenções. As vovós fazem, teoricamente, as coisas das melhores das intenções. Ela dava esse bolo de chocolate. Você comia esse bolo de chocolate e você ficava o quê? Feliz. Você até se esquecia da bronca que você levou da mamãe, correto? Aí você pode falar, Gata, mas o que isso tem a ver, por exemplo, com o sintoma que eu estou vivendo hoje com a falta, por exemplo, eu procrastino ir para academia, eu procrastino a dieta. Porque a tua mente aprendeu, ela deu um significado que toda vez que você fica triste, você precisa comer o chocolate, o bolo de chocolate, o doce da vovó. E isso, claro, vai gerar um comportamento. Então, o que você precisa resolver? A primeira coisa é entender o que está acontecendo hoje na tua vida. Por que toda vez que você fica triste, você come um chocolate? Porque tem alguma coisa que está te fazendo mal. Pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vida financeira, pode ser as relações tóxicas que você tem. Ou seja, toda vez que você está vivendo, por exemplo, uma briga com o seu marido, aquilo é o gatilho para a tua mente fazer o quê? O padrão. E qual que é o padrão? Você ficou triste com a briga com o marido?
vai lá comer chocolate, vai lá comer o bolo da vovó, mesmo que a vovó nem esteja mais com você ou que não tenha nem mais o bolo, mas aí você vai lá e come, você foge da dieta. E aí você procrastina aquilo que é importante para você. Faz sentido isso para você? Então como é que você resolve? Como é que você começa a resolver a procrastinação? Primeiro, entendendo o conflito que você tem no presente. E 2, entender qual foi a ferida emocional que começou esse processo. Então, você precisa dar um novo significado para sua mente em relação, por exemplo, a toda vez que você fica triste, você tem que comer um doce? Não! Toda vez que você fica triste e você adulta como é hoje, beleza, fico triste e daqui a pouco passa. E daqui a pouco eu vou viver a vida normalmente. O problema é que você está dentro de um padrão inconsciente que te leva a repetir as mesmas coisas. Isso faz sentido para você? Exatamente, Neide. A Neide foi cirúrgica. Para mim é uma fuga, é isso. E é a fuga que a vovó, isso no meu exemplo, ok, gente? No meu exemplo aqui, a vovó fazia com a melhor das intenções. Ela via lá você, a netinha, triste porque a mamãe te deu bronca. Ela ia te acolher e ela falava aqui, ó, tá um bolinho de chocolate. A mente vai entendendo que é assim que você sai de uma tristeza. Então você precisa identificar aquilo que está te fazendo mal. E aí por isso que procrastinação tem a ver com decisões que você precisa tomar hoje também. Decisões que talvez hoje te impeçam de ser feliz porque você está com medo de sair desse padrão. E é um medo inconsciente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Silvana, poderia ser o ser quando criança era privada de certo mimo. E hoje o sintoma da busca compensar também, perfeito. Isso também é muito comum. Em casos, por exemplo, vou te falar, Silvana, de casos que eu já atendi através da hipnoterapia. Pessoas que passaram literalmente fome na infância, né, pelas circunstâncias econômicas da família e dificuldades. Hoje, essas pessoas não passam mais essa dificuldade. Hoje elas conseguem comprar, elas conseguem, por exemplo, ir no mercado, fazer a compra que elas querem, comprar o que elas quiserem. E aí existe uma fome emocional. E aí ela come porque a mente entendeu lá atrás que quando ela não comia, doía muito, né? Ela sentia fome, era muito ruim. E aí quando ela comia, ela saía daquela dor. O que a mente aprendeu ali? Qual o significado que a mente deu ali? Você precisa estocar comida. Você precisa comer bastante, comer, mesmo que você não queira. Por quê? A tua mente acha que você está ainda vivendo na escassez, que você está vivendo lá aquele período difícil da vida. Então, ótimo exemplo que você deu, Silvana, obrigado. A Eloide, talvez a ferida da humilhação, não entendi o contexto, Eloide. A Marbagatoli. E quando você funciona a sua base de incentivo para fazer o que se está procrastinando? Isso é perigoso. E eu vou te explicar por quê. Por que é perigoso? Porque assim, se eu fosse traduzir o que você disse, você vive à base de estar motivada, certo? Do incentivo de alguém. Então, motivada. A questão da motivação é que ela passa. A motivação ela é ótima para começar. Então alguém te incentivar, vai lá, faz. Vamos lá, eu tô aqui junto com você. Legal, você se empolga como qualquer criança. Você já viu criança? Se você chegar hoje, não sei se você tem filhos, se você chegar hoje para seus filhos e falar o seguinte, olha, no final de semana a gente vai pra praia, a gente vai passar um final de semana na praia, a gente vai se divertir muito. As crianças vão ficar o quê? Empolgadas. Opa, vamos lá, claro. Mas aí se você chegar lá e falar para essa criança, olha, para essas crianças, olha, só que para estar lá na praia, a gente vai precisar trabalhar muito. A gente vai ter que, sei lá, cortar árvore, cortar mato, vai caçar, enfim. Opa, a motivação, ela já perde força, entende? Então a motivação ela é ótima para começar. Só que o que te mantém? Primeiro, você desbloquear qualquer coisa que possa te impedir, tirar você do teu objetivo, ou seja, esses padrões que talvez inconscientemente você tenha aqui.
E dois, e talvez um padrão que você tem aqui, ó, até pela sua pergunta, você precisa da validação das pessoas para fazer. E isso vem de uma ferida emocional. Eu preciso estar motivada por outras pessoas para fazer. E quando, digamos, essas pessoas não me incentivam mais, eu paro. Isso é busca por validação. Isso normalmente tem a ver com ferida do abandono e ferida da humilhação. Abandono e humilhação. Eu preciso, por exemplo, ferida da humilhação. Sei lá, na infância você foi muito comparada com outras pessoas, você foi humilhada, você foi diminuída, desvalorizada. Então eu não quero viver isso de novo, a minha mente aprendeu. Então qual a melhor maneira de eu não correr esse risco? Eu preciso estar respaldada por alguém. Será que o que eu estou fazendo é certo? Quer ver? Pessoas que, ó, presta atenção hoje, ó. Hoje você pode prestar atenção. Depois você vem me contar aqui. Se você encontrar qualquer pessoa que sempre no final das frases ela fala o seguinte: eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional, né? Sabe esse né? Isso é busca de validação, isso é insegurança. Pode perceber, talvez você fale muito né? Esse é um exemplo que mostra o quê? Uma insegurança. Eu estou buscando validação. Então assim, olha gente, então aqui ó, a gente está falando sobre procrastinação, né? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão me incentivando? Vocês estão me validando? Então, observe isso hoje. Você vai perceber algumas pessoas ao seu redor que provavelmente viveram uma dessas feridas emocionais. E elas estão buscando, né? A Heloíde aqui, né? Essa validação. Tudo bem? Faz sentido? Respondi? Coloca aqui se eu respondi, por favor, Marba. Se eu conseguir responder aqui a tua pergunta. Tudo bem? Então, o que eu quero que você compreenda? Que procrastinar, esse ato de adiar as coisas, primeiro, o que você tem que trazer para a tua consciência nesse momento? Que tem um custo muito alto. Ah, Gata, mas eu já adiei muitas coisas e agora não estou nem aí. Não fique achando que o que você não fez, aquilo que você não fez, você não possa começar agora. Todo dia nós temos uma oportunidade incrível de recomeçar a nossa vida e reescrever a nossa história, por pior que você esteja hoje. Todos os dias. É preciso, claro, ter fé, e aí dentro do que você acredita, mas principalmente você precisa querer sair dessa situação. Tudo começa por você não querer mais estar nessa situação que você está vivendo hoje. E aí, o segundo passo é... Oi, Rose, seja bem-vinda, bom dia. O segundo passo é você começar a se preparar para isso. Para tomar essa decisão. Para você seguir o seu plano até o final. Tem muita gente que é ótima de começar projetos. Alguém se identifica com isso? Começa, mas não termina, para no meio. É como se você fosse correr uma maratona que tem 42 quilômetros e aí no quilômetro 2 você para. Por quê? Porque você talvez estivesse, como eu respondi aqui agora há pouco, apenas motivada. A motivação não te leva para lugar nenhum. Você precisa se preparar. Por isso que disciplina é o que vai te levar para lugares incríveis. Ter disciplina é o que vai te manter no processo, mesmo diante das circunstâncias ruins, mesmo de um desconforto que você tenha, de frustrações, porque a vida é assim. Não sei se você sabe, né? A vida é cheia de frustrações. Seria ótimo se a vida fosse como uma estrada alemã. Não sei se você já teve a oportunidade de dirigir numa estrada alemã. É uma estrada que, assim, é bem diferente das ruas, por exemplo, aqui da minha cidade, São Paulo, que tem vários buracos, enfim. Mas, assim, estrada alemã é praticamente um tapete. Você pode até dormir se você quiser, que o carro meio que vai sozinho, né? Obviamente não indico que você faça isso, a não ser que você esteja com o carro ali totalmente computadorizado. Mas o que eu quero dizer é que a vida não é uma estrada alemã. A vida ela é mais parecida com as ruas de São Paulo mesmo, cheia de buracos, altos e baixos e por aí vai. E você vai enfrentar, na construção da sua vida de coragem, esses buracos. Não tem como você achar que vai... Nossa, a partir de agora eu vou... A partir, sei lá, de um processo terapêutico, a partir de um processo de autoconhecimento, eu vou dirigir numa estrada alemã. Não vai.
Não se iluda. Oi, Elizabeth, bom dia. Não vai. A estrada é sinuosa, ela é cheia de buracos, mas você pode estar preparada para isso. E a principal preparação que você precisa ter é blindagem emocional, o domínio das suas emoções. Escreve aí, blindagem emocional. Se você tiver blindagem emocional, se você tiver esse domínio das emoções, você, por exemplo, quando você pensa em adiar alguma coisa, a blindagem emocional te protege. Quer ver? Ó, eu vou te dar um exemplo que acontece comigo praticamente todos os dias. Eu corro, né? Eu vim do meu treino agora. Hoje, aqui onde eu moro, tá muito frio, tá ventando e garoando, né? Então assim, eu saí para treinar às 6h30. Em vários momentos, desde o momento que eu acordei, às 5 horas, eu pensei, puxa, hoje eu acho que eu não preciso treinar tão cedo, né? Eu posso, sei lá, jogar o treino para tarde, pode ser, ou eu compenso, amanhã eu faço esse treino de hoje, que era um treino mais intenso, eu faço amanhã. Você começa a negociar com você. Alguém se identifica com isso? Você começa a negociar com você, você começa a dar desculpas, né? Ah, não, hoje não. Isso é um processo de procrastinação. Isso é um processo de procrastinação. Só que eu tenho blindagem emocional hoje. Hoje eu domino as minhas emoções. E aí eu mesmo interrompo o processo. Não, eu vou. É o meu compromisso. É um compromisso comigo, não tenho compromisso com ninguém quando eu treino. Não tenho compromisso com você, com as minhas filhas, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Não. O compromisso é comigo. É comigo. E eu sou hoje a pessoa mais importante da minha vida. Nossa, Gata, você é egoísta. Não, não sou egoísta. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Por quê? Porque se eu estou bem, se eu cuido bem de mim, eu vou poder cuidar muito melhor das minhas filhas, que são os amores da minha vida. Eu posso cuidar muito bem da minha esposa, do meu casamento, dos meus pais, da minha irmã, dos meus alunos, dos meus pacientes, se eu estiver bem. Então agora não é só, quando eu falo eu preciso me priorizar, não é um egoísmo, é uma questão de responsabilidade comigo e com as pessoas que estão ao meu lado. E você talvez hoje esteja procrastinando muitas coisas porque você não está se colocando como prioridade. E aí eu vou voltar ao que a Samantha perguntou um pouquinho lá atrás. Procrastinar é você se colocar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Exatamente. Você vai também parar de procrastinar quando você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E eu sei que as pessoas vão dizer, você está egoísta agora, você só pensa em você. Não, não é isso. É uma questão de você se cuidar para poder ajudar as pessoas que realmente você ama. Não adianta eu, por exemplo, querer que as outras pessoas ao meu redor mudem se eu não mudo primeiro. Se eu não estou forte para ajudar essas pessoas se necessário for. Mas ajudar porque eu quero, não porque é um padrão de fuga, é um padrão de eu estou aqui a criança abandonada e eu preciso ser reconhecida. Faz sentido? A Samantha, sim, ainda somos egoístas. Somos taxados de egoístas, mas aí é por isso que ter blindagem emocional é importante. Por quê? Porque você absorve aquela crítica, é como se fosse uma armadura mesmo, ela bate e volta. Aquilo não entra dentro de você. Eu ouvi muito, até hoje, às vezes eu escuto isso. Nossa, mas você... quer ver um exemplo que é clássico aqui na minha vida, principalmente com os meus pais. Os meus pais, já mais idosos, né, têm alguns comportamentos, e aí às vezes eles querem discutir coisas que eu sei que eu tenho uma tolerância muito baixa para isso. Mas por quê? Porque eu resolvi me proteger a respeito disso. Então, às vezes, os meus pais trazem para a mesa, eles querem falar da política, por exemplo. E muito com um olhar, às vezes, polarizado, né? Que infelizmente é a visão que a gente hoje tem que lidar com isso. E muitas vezes eu corto esse assunto.
Não por uma indelicadeza, mas por quê? Porque esse assunto não vai me levar a lugar nenhum. Ele vai me esgotar. E aí eu vou ficar sem paciência com os meus pais. E aí a gente vai perder um momento feliz ali que a gente poderia ter no almoço, por exemplo. Então, eu preciso às vezes me priorizar. Eu preciso entender que eu sou a pessoa importante. Se eu entrar nessa conversa, eu vou me desgastar. E é isso que você precisa fazer, porque procrastinação tem a ver com energia. Se eu me desgasto muito, eu perco energia para fazer também. Por isso que procrastinação não é coisa de gente preguiçosa. Tira isso da sua mente agora. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui alguns comentários que ficaram. A Eloide, quando eu penso que não tem mais 4 meses e não estou fazendo o que já sei, fico ansiosa. A Elizabeth, se a gente se respeitar, automaticamente será respeitado pelos outros. Sim, perfeito, é isso aí. Mas às vezes a gente não consegue se respeitar. Por quê? Porque a gente está num padrão da necessidade de agradar, da necessidade de pertencer. E isso tem a ver com ferida emocional. Então, assim, você talvez hoje, você que faça tudo pelos outros, você carrega aí alguma ferida emocional que em algum momento a tua mente entendeu que se você não agradasse as pessoas, você seria abandonada, você ficaria sozinha, que você não iria sobreviver. O que hoje não é verdade, mas lá atrás fez sentido para te manter viva, para te manter vivo. Entende isso? Por isso que essa procrastinação, ela precisa ser resolvida o quanto antes na sua vida, porque senão você vai enterrar daqui a pouco mais um sonho lá naquele cemitério. Volto a dizer, a procrastinação é como um cemitério com várias lápides, e cada lápide tem um sonho seu, um objetivo seu que você deixou para depois. Oi, Digina, bom dia. Que você deixou para depois. Que você falou assim, agora não. Eu posso esperar. Guarda isso. Todo dia é um dia a menos. E eu estou falando isso para você com todo amor. Com todo amor. Todo dia é um dia a menos. Eu não estou falando isso para você se sentir culpada, mas para você botar senso de urgência. Escreve aqui, senso de urgência. O que faz a gente realmente terminar com a procrastinação na nossa vida é o senso de urgência. É ter urgência de resolver aquilo que não dá mais para você adiar. E a tua felicidade não dá mais para adiar. Não dá mais para você adiar a sua vida de coragem. Yogata, mas é difícil. É difícil, mas você tem que estar disposta a renunciar a algumas coisas que não te fazem bem. Mas se fosse apenas renunciar, seria fácil, mas você precisa o quê? Se preparar para isso. Por isso que ter blindagem emocional é o primeiro passo. É o que eu indico para as pessoas que estão próximas a mim, é o que eu indico para os meus pacientes, é você dominar essas emoções. E para dominar essas emoções, às vezes você vai ter que ir lá ressignificar, por exemplo, através da hipnose, da hipnoterapia, resolver aquilo lá, para reprogramar a sua mente. Não dá para você querer mudar de casa. Imagine que você tem aí um sofá. Sabe aquele sofá que você adora? Aquele sofá que já tem até o formato da sua coluna, assim? Imagina que você vai mudar de apartamento, de casa. E aí quando você vai para esse novo apartamento, você percebe que esse sofá é muito grande para esse local, que ele não cabe na sala que você gostaria. Não dá. Mas você insiste. Aí você maceta lá, você corta pedaço do sofá para entrar naquela sala. Você talvez tenha que desapegar desse sofá para deixar entrar um outro sofá na sua vida. Um outro sofá tão confortável. E claro que você vai honrar aquele sofá que te ajudou, que foi confortável para você por tantos anos. Mas a partir de agora, você pode escrever uma história diferente. Então para de adiar a tua felicidade. Para de procrastinar a tua vida. Para de ficar paralisado emocionalmente, deixando a vida passar, os seus sonhos passarem. Você está terminando mais uma semana. A gente está terminando mais um mês. Você já percebeu isso?
semana que vem já é outubro. Outubro, novembro, dezembro. 9 meses já se passaram. E o que você fez com as promessas lá do início do ano? Ou lá no dia da mentira que eu falo. Você sabe qual que é o dia da mentira? 31 de dezembro, não é 1º de abril. O verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro. Por quê? Porque é o dia que você promete um monte de coisa para você mesma. O ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu não vou mais fazer aquilo. O que você cumpriu daquilo que você prometeu para você mesma? Pensa nisso. Ah, o gato, então eu vou deixar pro ano que vem. Não. Você ainda tem 3 meses esse ano que você pode começar agora, a mudar a sua vida. A vida precisa mudar a partir do momento que você não aguenta mais a vida que você está vivendo. A não ser que tá tudo bem para você. Tá tudo bem para você a vida que você está levando? Se tá, maravilha. Aí o gato tá mais ou menos. E aí? Qual a tua decisão? Vai continuar mais ou menos? Você merece mais ou menos da vida? Você merece isso? Você não merece isso. Eu garanto. Você merece muito mais da vida. Muito mais. Só que a coragem que você precisa não vai cair do céu. A coragem heróica que você talvez acredite que vai cair do céu, ela não existe. Ela não sustenta uma mudança de verdade. Você precisa entender que coragem é uma construção. É uma construção diária. É uma construção que você talvez vai ter alguns desconfortos, mas que tem preparação. E aí você age. Ação com preparação. Quando isso acontece, ação com preparação, as coisas fluem naturalmente. Isso é coragem. Ação com preparação. Você age preparada. E por isso que você precisa dominar suas emoções. Tudo bem? Porque aí você vai construir não apenas coragem, mas uma vida de coragem. E quando você constrói uma vida de coragem, você encontra felicidade. Por isso que eu sempre digo, escreve aqui, coragem é felicidade. Coragem é felicidade. Quando você age preparada, de acordo com as tuas regras, com os teus valores, com os teus sonhos, você tem uma vida boa, você tem uma vida feliz, você tem essa vida de coragem. Coragem é felicidade. A Rose, confesso ter sido um dos anos mais difíceis, mas estou de pé. E sabe que tem uma coisa, Rose, a gente já se conhece há um tempo, né? Você fez a blindagem, fez mentoria, hipnoterapia comigo. Se tá difícil, olha só, se está difícil, isso pode ser um bom sinal, desde que você esteja agindo, né? Desde que você esteja agindo. Por que pode ser um bom sinal? Porque quando tá fácil, isso significa que você estagnou. Para você crescer sempre, você vai ter que ter um pouco de desconforto. Então, isso que você precisa analisar, né? Se tá difícil, sem ação, resolva isso, procure ajuda, né? Mas se você tá agindo, mesmo que não tenha os resultados que você gostaria, tá tudo bem, porque você tá rompendo um limite. Tudo bem? Elizabeth, sejamos felizes, exatamente. A Neide, nunca é tarde para mudança, jamais, nunca é tarde. Diginan, coragem e felicidade, é isso aí, Diginan. Acredite, Diginan, acredite. Mas para isso, você tem que estar disposta, assim como todos vocês, você precisa estar disposta a deixar para trás aquilo que te faz mal. E pode ser difícil, pode dar medo, mas se você não acreditar no processo, esquece. Tudo bem? A Rose, sim, essa mudança que eu busquei, estou no caminho. Perfeito, é isso. Eu sempre me preocupo muito, dentro da minha trajetória, quando as coisas estão calmas. Assim, isso me preocupa. Então, porque eu sei que o tédio, ele me adoeceu.
Lá atrás o tédio me adoeceu. Então eu busco o desconforto muito mais do que eu buscava lá atrás. É uma busca, pode parecer maluca, mas é uma busca intencional. Eu busco o desconforto para poder crescer. Então, quando eu percebo que tá tudo sob controle, não é botar fogo no parquinho, entendeu? Mas é começar, peraí, o que eu posso fazer de diferente? O que pode ser algo novo, um desafio novo que vai me trazer força para fazer aquilo que eu preciso? Tudo bem? Faz sentido? Boa, Digina. Eloide, já deixei o que me fazia mal, agora é só seguir na minha vida de coragem. Excelente, Eloide. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. Espero que você tenha um ótimo final de semana, que você pense muito sobre a sua vida de coragem. Você merece. Lembre-se, coragem é felicidade. Tá bom? Um lindo final de semana para você. Um grande abraço. Tchau!